gente, tudo bom com vocês? No Prédio 11 desse sábado, a gente vai conversar com a Jennifer Gerhard. Ela é uma ex-atriz e hoje faz teatro com bonecos em miniatura. Então fica aí que o Prédio 11 está só começando. Morava ali há uns anos. Teve mulher, filhos, 2, um maior e uma menina moça, se não me engano 11 anos. Ele amava a menina profundamente, tanto que se afastou. Imagina se ela me vê aqui? Não quero ser vergonha pra ela não, moça. Não quero. Afastou. Doía o afastamento. Era fácil ver. Ele ficava a saber dela pela mãe, pelo espiar, pelo ouvir falar. Ocorreu que um dia se separou da mulher e de repente não teve pra onde ir. Caiu ali na rua. Deixou casa com mulher e filhos. Caiu ali. Dali da rua ia sair, seu João. Ia trabalhar na 0 hora. Ah, isso ia, que aqui não é vida não, minha amiguinha, dizia ele. Então, Jennifer, seja bem-vinda ao Prédio 11. E eu quero começar te perguntando de onde surgiu a ideia dos bonecos em miniatura. Então, eu, quando era bem nova, eu vi um bonequeiro aqui em Porto Alegre chamado Chelly, apresentado na praça pública, na Redenção, com bonecos pequenos. Eu fiquei muito encantada com isso, eu devia ter uns 12 anos. E aquilo ficou meio em mim, assim, como é que ele conseguia, com bonecos tão pequenos, encantar tanta gente, assim, em plena praça pública. E, bom, aí muita coisa aconteceu, fui morar em Salvador e aí em 2005 eu senti vontade de começar a pesquisar a confecção de bonecos em miniatura. Então, desde 2005 que eu faço essa pesquisa, que é uma pesquisa muito pessoal, assim, da confecção, descobrindo o movimento também, como meus bonecos são para cena. Então, tem o porquê de cada movimento, o porquê de cada boneco, né, a depender da história que eu quero trazer. Então, começou em 2005, começou antes por conta de um encantamento numa praça pública e segue até hoje como uma pesquisa minha mesmo, que eu gosto de fazer. E além do teu amor pelos bonecos, tu também tem um amor por viajar, né? E como que isso começou? É difícil dizer como começou, né? Porque é bem anterior a mim, assim. Meus pais já viajavam muito, então desde pequena eu já viajava bastante. E isso acabou, né? Acaba que a gente carrega com a gente, né? Mas em 2009 que eu fiz a minha primeira viagem maior, que foi uma viagem de mochilão, sozinha, que eu fui da Bahia até o Rio Grande do Sul. Eu tinha ido morar na Bahia, estava morando lá por 8, 9 anos e resolvi retornar para Porto Alegre, parando em pequenas povoações. Essa viagem durou 3 meses, né? Como eu disse, eu viajava sozinha, pegava carona, eu ia de ônibus, ainda não tinha casa, né? Não tinha filho, não tinha... E essa viagem foi transformadora para mim, assim, porque eu me encantei com a ideia de estar em distintos lugares, como Andarilha mesmo, e de estar ouvindo tanta coisa bonita que passava por mim em viagem. Na viagem eu me sinto muito no plano presente, sabe? Muito plena no agora, assim. Isso faz com que muita coisa se atravesse por mim, muita história passe por mim e eu consigo olhar para elas, assim. Então, estar em viagem para mim é um grande presente, assim, por estar nesse lugar de presença plena, que parado também é possível, mas que em viagem tem outro sabor, assim. E como é que tu juntou esses dois amores? Como é que tu teve a ideia de viajar pelo Brasil com os bonequinhos? Então, essa viagem de 2009, que foi de mochilão, eu já tinha alguns bonecos que eu levava comigo, que era também uma espécie de moeda de troca. Eu fazia apresentações artísticas nos lugares que eu ia parando. Então, eles já vinham comigo, mas quando eu cheguei em Porto Alegre e tive a vontade de falar sobre essas pequenas povoações, sobre essas pessoas que viviam nesses lugares, para mim pareceu muito sensato nisso a miniatura. Pegar a miniatura e nela poder falar dessas pessoas, falar desses lugares, até como uma metáfora mesmo do pequeno, do que é pequeno, do que é grande, da grandeza mesmo que tem no pequeno, assim. Então, para mim fez muito sentido isso de unir as duas coisas. E daí em diante, aí eu fiz um espetáculo fechado, que é o Brasil Pequeno, e que aos poucos eu fui vendo que não podia ser fechado porque era um espetáculo que falava de histórias, assim, e as histórias são infinitas, né? Porque as pessoas também são. Então eu vi que isso é um espetáculo que começou fechado, mas que hoje em dia é aberto, e é aberto inclusive para eu escutar novas histórias e agregar elas no espetáculo também. Retire os filtros, menina.
os mirabolantes sonhos. Sonho aqui, menina, sonho agora, porque ele está aqui, sabe? Aqui só. Porque o tempo, esse misterioso, não pode ser mais ontem que hoje, porque o tempo, esse miraculoso, não clama por futuro maior que presente. Tempo, menina, agora. Presentei uma flor, um abraço, um sorriso, uma história, um mundo. Presentei os mundos que te aparecem com teu pequenino mundo. E que isso seja o bastante, menina, o bastante para recomeçar. Porque toda manhã merece começo, toda manhã merece renascer, menina. E a grandeza tá aí, só aí, no pequenino nascer de cada manhã. Tu disseste antes do teu filho, né? Como é essa relação da viagem com ele? Como fica a questão do colégio? Ele gosta de viajar também? Ele gosta muito. Ele ainda é pequeno, né? Ele não tem obrigatoriedade de estar na escola ainda. Ele está agora com 4 anos. Quando a gente viajou, a gente saiu, ele estava com 2 anos. Então a viagem maior que ele pegou foi de 2 para 3 anos, que foi quando a gente viajou pelo Brasil por 1 ano. E quando eu saí bem sem saber como seria, meio temerosa também do como seria isso para uma criança de 2 anos, né? Uma coisa totalmente, inicialmente fora de rotinas, assim, né? Depois eu fui descobrir que também não era bem por aí, mas foi um presente, porque a criança se adapta, né, a tudo, assim. Então quando eu estava bem, assim, estava tranquila, ele também estava. Então era recíproco, assim, a gente estava bem. Quando tu era mais nova, tu te via levando a vida que tu tem agora, viajando pelo Brasil? É difícil dizer assim, né, o sonho de onde vem, né? Às vezes eu me pego pensando assim, eu tô num lugar de viagem que é um lugar que não é só meu, né? Se eu for olhar, eu tinha um bisavô que era caixeiro viajante, eu tinha o sonho da minha mãe com meu pai, era ter um motorhome e viajar. Realizou o sonho dos teus pais, então. Pois é, então que sonho é esse, sabe? Se também não é uma herança, assim, de vários outros lugares, assim, de outros sonhos também que não são só os meus, né? Às vezes eu fico pensando nisso. Quando eu era pequena eu sempre gostei de teatro, sempre gostei das artes, a minha mãe fazia coisas ligadas às artes plásticas, então eu sempre tive muito atenta a isso, mas dizer onde isso vai dar, né? A gente nunca sabe ao certo, assim, então... Hoje em dia eu acho que eu sou uma união de um monte de coisa, inclusive da minha avó, da minha mãe, do meu pai, da minha bisavó. Eu tô seguindo essa linha, né? É um sonho bem maior que eu, assim, que eu tô trilhando junto. Então a gente volta aqui com a Jennifer, que faz shows de bonecos em miniatura. Dessa vez dentro da casa dela, que é um motorhome, e com a presença das miniaturas. E eu quero saber de onde saiu esse motorhome, qual é a história que ele tem. Esse motorhome acho que saiu do querer mesmo, assim. Quando eu cheguei em Porto Alegre, dessa viagem que eu estava te falando, eu cheguei com 2 certezas muito claras, assim. Uma que eu precisava falar dessas pessoas, desses lugares, desses encontros, e a outra que eu queria seguir viajando. E eu já estava começando a sentir que eu queria ter filho, né? E aí eu pensei, poxa, como é que vai ser viajar com um filho, né? Meu companheiro da época nunca gostou de viajar, então eu sempre viajei sozinha. E uma coisa é tu viajar sozinha de mochilão, outra coisa é pensando numa criança junto, né? Tem toda uma questão. E aí eu lembro muito desse dia, assim, que eu tava na casa da minha mãe, eu tava de frente pro espelho, assim, me olhei no olho e falei, eu já sei, eu preciso de um motorhome. Eu lembro que nesse dia eu ri, porque fazia muito sentido e eu chorava, porque eu não tinha nem R$100 para pagar aluguel, como é que eu ia comprar um motorhome, né? Era uma coisa muito... Só que aí eu peguei um papelzinho, assim, e anotei 1 mês e 1 ano e falei, esse é o querer mesmo, eu sei que eu preciso, eu sei que meio que, digamos que emanei, assim, o que eu queria muito. E guardei isso. E comecei e segui trabalhando, né, e também me movimentando para que isso acontecesse. E 2 meses antes do que estava ali no papelzinho, eu tinha comprado o motorhome, que eu chamo de tempo. Eu chamo de tempo porque é um grande aprendizado também do tempo, sempre, assim. Tanto do tempo como perspectiva das coisas que a gente quer e que a gente atrai, com esse querer.
como tempo que também é relativo, que dali a pouco em 5 minutos de história ele pode se alongar e se estender, assim. Então, acho que ele veio disso, veio do querer, veio da minha necessidade, assim, prática, com filho, com tudo, mas muito mais desse querer e desse grande sonho de ter mesmo. Em quanto tempo tu fica em cada lugar que tu vai? Quando tu viaja, tu tem um tempo especificado, eu vou para tal lugar e vou ficar tanto tempo? Ou simplesmente é o que o coração mandar? Não, é o que o coração mandar mesmo. Quando a gente fez a viagem maior, que foi essa viagem de 1 ano, a gente inicialmente teve um tempo calculado, porque iniciou como um projeto de circulação, em que eu retornei para aqueles lugares que eu tinha visitado de mochilão 6 anos depois, com os bonecos, apresentando para as pessoas eles, né, as histórias deles. Então, esse projeto de circulação durou 2 meses e aí era assim, definido, a gente tinha um cronograma, tinha mais 2 amigas que viajaram junto. Só que a partir daí muita gente começou também a encontrar essa viagem, tanto via rede social, ler sobre a viagem e tudo, e começou a me escrever, eu moro em tal cidade, quando quiser vir aqui eu tô aqui, né? E, bom, eu comecei a anotar isso num caderninho, assim, e aí quando a gente chegou na Bahia, acabou o projeto, acabou a grana do projeto, as meninas voltaram, eu já tinha um caderninho com quase todos os estados do Nordeste, com gente acolhendo e chamando e dizendo vem. Então eu olhei para isso e falei, poxa, não tem como eu não olhar para isso de fato e confiar. Então em seguida foram 10 meses, né, Brasil adentro, digamos assim, e sem tempo definido. A gente definia a partir da chegada das coisas, do que acontecia, né, se sentia de ia, se ficava mais um pouco. Muito da presença mesmo, né? Do estar ali e ouvindo, né? Ouvindo tudo que permeava o estar ali também. E antes que essa madrugada acabe, senta-te aqui comigo. Vamos fumar nossos abismos e levantar de nossas pedras. Vês a lua? Vês a tua? À meia-noite eu sou capaz de dizer que não. Mas não duvide, amor, não duvide, que o tempo ensina até a gente a fumar, mas o tempo ensina a gente a renascer em cada dia, em cada pedra, em cada calçada, em cada noite, em cada esquina, em cada chão. Não duvide, amor, à meia-noite, depois de eu dizer não, eu daqui levanto. Em todo amor, por todo espanto, por todo encanto. A vida é um fumo queimado que esqueceu-se que finda. Mais finda, amor. Mais finda. E antes tu era atriz, certo? Por que saiu da atuação pros bonecos em miniatura? Eu nem acho que eu saí, eu acho que tá tudo tão juntinho, assim. Eu nunca me considerei atriz, assim. Eu sou palhaça, trabalho com palhaçaria, acredito muito na palhaçaria enquanto esse lugar também de encontro, inclusive com o ridículo, de encontro com o fracasso, de encontro com tudo aquilo que nos passa e que às vezes a gente até nega, mas que está sempre nos atravessando. Também fala para mim a palhaçaria da presença, né? E a presença também leva a presença cênica, que é a presença que eu preciso ter também para contar essas histórias, né? Não adianta também eu chegar com um boneco e não saber como contar. Então, para mim, a poesia e a presença cênica e com isso a palhaçaria, elas estão tudo intrincadas, assim, tá tudo junto. Eu não estou ali apresentando de nariz, mas eu estou enquanto palhaça, assim, enquanto presença de palhaça. Então tá tudo assim, unido na coisa toda. Cada boneco é feito baseado em uma pessoa real, mas as histórias também são baseadas na vida dessas pessoas? São as histórias delas, né? Claro que é sempre uma visão minha sobre a história, né? Então, querendo ou não, passa por mim e isso é inevitável, né? Mas o que eu busco trazer para a cena é justamente o encantamento que eu tive ao escutar cada uma delas, ao ouvir elas falando isso, elas vivendo isso, e ser meio que alguém que estava ali, que viu e que achou aquilo tão encantador que resolveu ser ponte para que outras pessoas ouvissem. Não é nada mais que isso, então é tudo no fundo muito simples, assim. Eu falo de uma coisa que alguém do outro lado do Brasil falou e que me tocou, me bateu e que bate em todo mundo, porque é meio universal, assim. Assim que também eu acho que meu trabalho é muito isso, assim, quando eu falo, eu faço um espetáculo chamado Brasil Pequeno Itinerante.
Tá, mas o que é Brasil? O Brasil é tudo, né? É um monte de coisa, e é infinito, e por isso também o espetáculo não busca ter fim, assim, não busca ser fechado. Mas no fundo é isso, eu tô falando de todo mundo, eu tô falando de um monte de gente, eu tô falando da gente, sabe? De cada pinguinho dessa chuva, assim, sabe? Do que nos atravessa, o que é universal em todo mundo. Mas as histórias são deles, só ponte, é tudo escutado ali. E como é o processo de criação de cada bonequinho? Geralmente começa no lugar de encantamento mesmo, de eu me encantar pela pessoa, nunca sei quem é que vai ser, né? Mas em algum momento, se me encanta, eu faço um registro que é um registro visual para mim mesmo ter. Eu tenho algumas histórias que eu não tenho foto, mas a maioria eu tenho a foto da pessoa, né? E passa pela escrita, assim. Como eu me identifico muito com a coisa da escrita, eu escrevo, né? Escrevo sobre o que eu escutei, escrevo o que eu escutei. E a partir disso aí, cada caso é um caso, assim. Às vezes acontece de eu fazer primeiro o escrito, depois confeccionar o boneco. Às vezes eu já faço o boneco pensando no que vai ser a cena, então eu já faço pensando em que movimento eu quero, para que eu quero aquela cena específica. Isso é bem variável, assim, mas sempre passa inicialmente pelo encantamento. E já sabe para onde vai ser a próxima viagem? Eu não sei, isso é uma pergunta que sempre me fazem e eu estou num exercício muito de estar no agora, assim, acho que a gente perde muito tempo ou falando muito do que foi ou querendo muito o que vem. E meu lugar é aqui, estar aqui agora e dizer agora é isso, né? Por mais que o agora sempre vem um monte de coisa junto, né, de passado, mas eu não quero ficar pirando numa ideia de ter que sair, ter que viajar. Não, agora eu estou aqui, eu estou nesse lugar aqui encantador, que é um estacionamento, que é o espaço cultural. Eu estou aqui, isso aqui pode ser todo o universo, sabe? Eu não preciso estar também doida pelo amanhã. Eu estou aqui e está tudo certo. E é isso agora. E como é que as pessoas fazem para encontrar o trabalho? Então, tem o meu site que é facinho de achar, que é www.jennifer.com.br. Tem as redes sociais, Jennifer Gerhardt, que é o meu perfil pessoal lá do Facebook, ele tá lotado, então tem como seguir, mas não tem como adicionar, porque enfim, muita gente acompanhando o trabalho também. E tem a página no Facebook também. Também é fácil achar, porque aqui eu estou num lugar chamado Street Food Poa. É um espaço cultural e gastronômico novo aqui em Porto Alegre, que a ideia é justamente a gente trazer para esse espaço, que é um espaço fechado, mas ao mesmo tempo é uma extensão de rua, movimentos culturais. Então é isso, eu estou aqui e também o estar aqui é estar aqui aberto para que daqui a pouco venha alguém e tome um café e a gente converse e eu ouça a história dele, ele ouça a história minha e que isso seja um fluxo, né, de partilha. Muito obrigada pela tua presença, Jennifer, por ter aberto as portas da tua casa para nós. E o Prédio 11 vai ficando por aqui. Mas tu aí de casa, não se esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. E até o próximo sábado.